tríptico da Paixão de Cristo em esmalte pintado. Existem muitas representações da Paixão de Cristo ao longo dos 2000 anos da nossa era. Esta é muito especial. Este tríptico é um tesouro do património nacional, mas são muito poucos os portugueses que lhe conhecem a existência e a importância. Trata-se de um caso de referência internacional. Investigadores franceses, ingleses, alemães consideram-no uma obra maior da história da arte europeia tardo-medieval. Envolvido numa lenda que o atribui a uma encomenda de Constantino Magno, o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, este tríptico da Paixão de Cristo está, na verdade, datado da primeira metade do século XVI e terá sido produzido em Limoges, França. São muitos os mistérios que envolvem esta peça excepcional, que só pode verdadeiramente ser apreciada de perto. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Ana Paula Machado, estou tão surpreendida. Sempre que ouvia falar nesta peça, eu imaginava um tríptico imponente, como é habitual. Na verdade, essa designação de tríptico faz-nos sempre pensar numa peça de grandes dimensões, mas esta peça é uma peça de devoção privada, ou seja, é uma peça para uso doméstico que se utiliza numa pequena capela de família ou que alguém utiliza para as suas orações. Não é uma peça para ser vista de longe. Representa parte da Paixão de Cristo, a cena central, evidentemente, é o Calvário, e não é isso propriamente que a torna especial, porque há inúmeras representações desta cena da mitologia cristã. Aquilo que a torna especial é a técnica. De facto, esta peça é produzida sobre uma lâmina de cobre, sobre a qual é depositada vidro em fusão, colorido com óxidos metálicos, e algumas partes sobre uma folha fina de prata, o que nos permite ter este céu magnífico, com uma luminosidade de céu noturno, mas muito particular, portanto, com a prata que ilumina o esmalte por cima, o esmalte azul translúcido, e depois zonas de esmalte opaco com cores muito intensas, retocadas com ouro, não é? Portanto, a última das camadas aplicadas é o ouro, que nos dá os interstícios do tecido, portanto, as dobras dos tecidos, digamos que ilumina uma boa parte da coloração. E é engraçado ter usado essa expressão, ilumina, porque eu olho para esta peça e pontualmente faz-me lembrar iluminuras. E, efetivamente, o primeiro esmaltador terá inclusive sido
iluminador também, feitos também iluminuras. E há nesta... O primeiro esmaltador da história. Sim, não desta Jean peça, Fouquet. sim. E da história registada, que também é um aspecto importante. Sim, fora o que nós não sabemos, Fora não o que é? não sabemos exatamente o que se perdeu com o tempo. Mas há aqui alguma, até na escala destes objetos, há algum paralelismo com a iluminura, de facto, e com a minúcia do trabalho. Sendo que o esmalte está numa fronteira entre a pintura e uma arte de fogo que lhe confere um caráter ainda mais particular, mais específico, porque cada cor destas funde a uma temperatura diferente e, portanto, exige uma ida ao forno, à múfla, uma ida diferente. Não é? Então como é que eles faziam? Pintavam uma cor e ao forno? Tiravam, pintavam outra cor? A outra cor e vai ao forno, ao último, porque cada óxido metálico tem um ponto de fusão diferente, distinto, não é? E cada óxido metálico corresponde aqui a uma cor. Os cobres aos verdes, os cobaltos aos azuis, os amarelos ao antimónio, portanto, cada óxido metálico traduz-se depois numa cor diferente. Portanto, nem sequer quando o pintor está, de facto, a pintar, sabe exatamente qual é a cor que vai resultar dali. Quer dizer, sabe que vai resultar um azul, mas se calhar não sabe. Mas tem que ter um domínio, uma perícia absoluta, como tem quem trabalha o vidro pintado e a cerâmica, não é? O azulejo. O azulejo, quem trabalha com óxidos metálicos, tem sempre que ter esse domínio absoluto sobre o efeito final daquilo, do pigmento que está a utilizar. É um pouco aí que está a magia destes objetos, porque de facto as artes de fogo têm esta... Depois eu tenho muito que ver também com a pintura, porque esta camada vítrea, esta matéria vítrea de que falei, é aplicada muitas vezes com uma espátula ou com um pincel. Portanto, é também uma coisa do universo da pintura, vamos dizer assim, que está na esfera das técnicas de pintura. A qualidade desta pintura é para lá da minúcia, mas podia ser minucioso e não ser perfeito, mas é de uma qualidade espantosa. Conhece o autor da peça? Conhece o autor da peça por atribuição. Isso quer dizer? Isto significa que a peça não é assinada, não é datada, não está documentada do ponto de vista da produção. E, aliás, esta peça teve já inúmeras atribuições de autoria, mas estas peças são, digamos, classificadas por comparação. Presumo que esta peça possa ser atribuível a Jean Pénicaud I, porque há peças desse artista assinadas. Em França, em alguns museus franceses, há pelo menos 8 peças assinadas que nos permitem fazer uma comparação. O Jean Pénicaud I, portanto, é membro de uma família de esmaltadores, é ele próprio um esmaltador. Portanto, quando diz esmaltador... É um pintor que pinta com esmalte. Os Pénicaud, porventura a mais conhecida das famílias de esmaltadores de Limoges, teve vários membros e várias gerações que trabalharam em esmalte pintado, residiam na região de Limoges, França. Na cidade de Limoges, em França, junto com muitos outros esmaltadores. Os Limousin, que foram também mais do que um, foram também vários membros da mesma Engraçado que nós estamos geração. habituados a associar Limoges à porcelana. Que é um fenómeno industrial muito posterior a este. Na época medieval, produz-se, de facto, o esmalte em Limoges, também noutras regiões do noroeste da Europa, mas sobretudo em Limoges, produz-se um esmalte aplicado sobre um suporte de cobre escavado, que veio a designar-se esmalte Chant-de-Vie. Aí as cores são separadas pelas próprias cavidades produzidas. Aliás, aqui na coleção do Museu de Évora, há uma peça produzida nessa técnica e noutras coleções portuguesas há também. Deve dizer-se, aliás, que Portugal foi muito precocemente um país receptor, portanto, cliente destas manufaturas de Limoges do final do século XII. Sério? E desde o final do século XII que há registros documentais em Portugal de recepção abundante de objetos deste tipo. Era uma produção muito numerosa e que conheceu um fenómeno de difusão a uma escala absolutamente global, até à Suécia, até aos cantos mais recônditos da Europa, portanto, conseguiu através das rotas de peregrinação e mesmo importação. Há importação pelo norte de Espanha, importação de objetos de Limoges documentada por mar. Século XII.
no final do século XII e depois ao longo de todo o século XIII. Essa produção acaba nos meados do século XIV, entra em declínio nos meados do século XIV. Em definitivo, no final do século XIV já não existia. 100 anos depois, assiste-se ao retomar de uma tradição de produção de esmalte, mas numa técnica diferente, que é esta que aqui vemos, e que ao longo do século XVI conhece novamente um fenómeno de difusão, sobretudo pelas cortes europeias, que é uma peça forçosamente caríssima, não é? É uma peça com um trabalho muito requintado, que nos faz pensar que seria uma peça cara e com ouro. E com ouro, exatamente, mas há aqui uma questão interessante que é pensarmos, sempre que nós encontramos peças destas documentadas, ou seja, documentos que nos dão informação sobre a peça, essa documentação pertence a monarcas, a papas, mas claro que o comum dos mortais não tem documentação própria e, portanto, é natural que encontremos sempre estas peças associadas a grandes tesouros, associadas a grandes espólios muito importantes, não é? Muito importantes. Porque esses é que se preocupam em guardar a documentação, é? O registro. Exatamente. Eventualmente, outras pessoas haveria com peças destas isoladas, pequenas peças, porque também há pequenas placas que eventualmente seriam menos dispendiosos. Por outro lado, também é importante dizer-se que esta produção em Limoges, no século XVI, tem um fenómeno de mercado associado e, portanto, tem muita clientela e há uma enormíssima produção, ou seja, há muito mais esmaltadores que aqueles que estão hoje identificados e registados. E há uma produção de vários níveis. Esta é uma peça de excelência, é uma peça de grande qualidade, reconhecida pelos peritos internacionais, pelos grandes estudiosos do esmalte em França, como sendo uma peça topo de gama. O esmalte tem esta característica de ter que ter fundo escuro, em princípio, nesta época tem que ter um fundo escuro e isso obriga a que todos os acontecimentos que decorrem durante o dia na narrativa, quando passado ao esmalte, acontecem durante a noite sob céus estrelados ou com céus com pequenas nuvens de ouro. E isso confere uma atmosfera única a estas peças. Repare, Paula, por exemplo, nestas pequenas gotas de esmalte que reproduzem o efeito de uma joia, nos adornos dos cavalos, nas flores e até na separação das diversas cenas, das 4 cenas que aqui vemos, que é uma pequena acumulação de vidro sobre uma laminazinha de prata e que reproduz o efeito de uma joia, como se fosse uma joia em cabochão. São pequenos pormenores, mas que dão uma luminosidade a esta composição e que lhe dão uma vivacidade absolutamente singular. Esta cena, por exemplo, todo o tratamento dos espanejamentos deste dossel, o tecido deste dossel, a decoração do genuflexório onde a Virgem se ajoelha e sobre o qual o artista aplicou a inscrição do dizer de Jesus Cristo quando visita a sua mãe após a ressurreição, há toda uma decoração nestes espaços, os mosaicos do chão, o estampado dos tecidos, o próprio cair dos tecidos é feito pelo esmaltador, é desenhado, é inventado pelo esmaltador. Portanto, há aqui muitos pormenores, muitos pequenos detalhes que, quando nos debruçamos sobre a peça, deslumbramos-nos. Quando a vemos só de passagem, passa-nos despercebido. É uma peça que requer carinho, que requer atenção. Como é que podemos afirmar que esta peça, sendo dos inícios do XVI ou da primeira metade do século XVI, não é de 1501, é mais provavelmente 1530?
Ora bem, isto cruza muitos critérios, mas também aqui há uma baliza incontornável que é uma das fontes de inspiração quase direta do artista, que é uma série de gravuras publicada por Albrecht Dürer em 1511, pintor e gravador ilustríssimo alemão, que à época em que este tríptico é feito tem já um renome internacional mais que firmado nesta época. Estas gravuras do Dürer estão datadas, são produzidas entre sensivelmente 1507 e 1511, portanto ele começa a fazê-las logo que chega de Itália e sob influência dos artistas italianos com quem contactou na altura, mas elas são publicadas efetivamente em 1511. E, portanto, é a partir dessas gravuras que muitos pintores a óleo, mas também muitos esmaltadores, muitos mesmo, produzem as suas placas de esmalte para as mais diversas funções religiosas, portanto, para frontais de altar, para retábulos, para pequenos trípticos desta dimensão. Portanto, as gravuras do Dürer são utilizadas, de facto, recorrentemente pelos esmaltadores, são, porventura, das mais estimadas entre os esmaltadores limusinos. A Pequena Paixão é uma série de 36 gravuras, mais uma de frontispício, que tem sensivelmente a escala que estas imagens aqui têm, as dos volantes. Portanto, essa baliza de 1511 é uma baliza incontornável, não é? Obviamente. Há uma contaminação daquilo que cerca o artista, que é o caso dos turbantes e destas couraças muito elaboradas, muito requintadas, que têm que ver com a corte de Francisco I, com algum luxo, alguma ostentação de característica da corte de Francisco I, e foram contaminando o gosto dos artistas e, portanto, que aqui, claramente, para este painel central, o artista não lhes resistiu. E, portanto, tendo tomado como ponto de partida gravuras com um gosto um pouco diferente, vai depois introduzindo detalhes que são claramente aquilo que o cerca. Não é? Novas pistas para a datação da peça. Novas pistas para a datação. Quando o esmalte é translúcido, sabemos que ele só pode ter sido produzido a partir de cerca de 1530. 1530. E é isto que nos permite estabelecer as balizas de datação. Viemos até cá fora porque realmente Évora, toda a cidade é imperdível e ainda por cima o Museu de Évora está aqui junto do ícone maior da cidade, o Templo de Diana. Este edifício onde está instalado o Museu de Évora tem uma história atribulada, muito antiga, evidentemente. Foi palácio do Bispo de Évora, Paço Episcopal, e, ao que sei, chegou a ser saqueado pelos franceses. Esse é um dos episódios dramáticos na vida do património português, de património artístico, sobretudo. Mas é mais um, não é? Porque pouco mais tarde, poucos anos depois, assistimos à extinção das ordens religiosas com ainda maior carga dramática e com ainda maiores perdas. 1834. 1834. Todos os conventos foram expoliados, sobretudo os masculinos, num primeiro momento foram expoliados dos seus pertences e tinham peças notabilíssimas. É bom pensarmos que a Igreja foi a grande cliente da arte em Portugal ao longo de séculos e, portanto, quando chega a esta época, o espólio artístico português reunia-se nos conventos, era aí que se encontrava, era aí que estava. E, portanto, com a extinção das ordens, algum tempo antes da expoliação, muitos conventos foram abandonados, designadamente os conventos que eram miguelistas, que se sabia que tinham tomado partido por Dom Miguel, debandaram, portanto, os seus ocupantes debandaram e o espólio artístico ficou ao abandono.
É assim, por exemplo, que o Alexandre Herculano encontra Santa Cruz de Coimbra, já abandonado. O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Cruz de Coimbra, já abandonado, onde se encontrava uma peça parecida, semelhante, aproximada desta que aqui encontramos, uma série de 26 placas de esmalte de Limoges, de esmalte sobre cobre de Limoges, precisamente reproduzindo as gravuras de Dürer. São peças produzidas no último quartel do século XVI. Então, medeiam 50 anos entre a produção do tríptico que estivemos a ver e essas placas. Exatamente. Que estão no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Bom, Ana Paula, ainda não falámos aqui da lenda que envolveu o nosso tríptico. Sugiro que regressemos ao interior e para junto dele para que a Ana Paula nos conte o que é que, por vezes, a ausência de documentação pode produzir um vazio onde se reúnem as condições para se instalarem as lendas. Exatamente. Esta peça esteve envolta numa lenda ainda mais rocambolesca do que normalmente são as lendas. É. Nesta folha diz-se que Sim, mas isso tem um ar muito próximo de nós. o tríptico É uma 18, não é? É provavelmente impressa no século XVIII. E nesta folha diz-se que a peça foi comprada, foi encomendada pelo imperador Constantino, que a levou para Constantinopla. O imperador Constantino foi o primeiro imperador convertido ao cristianismo e, portanto, faria todo sentido ter uma peça de devoção religiosa cristã, tão cristã quanto esta, para o seu uso pessoal. E conta-se Estamos nesta a falar lenda, século III depois de Cristo. III depois de Cristo, exatamente. E neste texto conta-se que depois a peça foi saqueada pelos cruzados em Constantinopla e trazida para a Europa Ocidental, digamos 10 assim. séculos depois de, alegadamente, o imperador Constantino a ter mandado fazer. Portanto, no século XIII, quando foi o saque de Constantinopla. É a história que aqui se conta. E que depois daí passou para as mãos de Isabel da Áustria, do Francisco I, e que pertencia ao Francisco I quando da Batalha de Pavia, e que nessa altura foi, digamos, saqueada mais uma vez pelo Carlos V, que teve o imperador Francisco I aprisionado durante quase um ano. E, portanto, esta peça tinha uma história verdadeiramente... Está escrita a história. Mas nem toda a história escrita é verdadeira, isto veio prova. Isso é um dado muito importante. Como, no fundo, este texto do século XVIII enganou imensa gente durante imenso tempo. Ao longo de muito tempo. A verdade é que, muito provavelmente, quem se dá ao trabalho de imprimir uma narrativa com estas características, com esta complexidade e com tantos detalhes. E tantos personagens ilustres. E com tantos personagens ilustres, aí é que está o segredo da questão. É porque, muito provavelmente, esta folha impressa que aqui está associada destinava-se a uma transação comercial. É a forma de dar uma espécie de... passa a expressão pedigree ao objeto. Afinal, é uma peça que passou pela mão não de uma pessoa ilustre, mas de vários monarcas, imperadores, o Francisco I, o Carlos V, portanto, e depois a Isabel da Áustria, e depois, ainda depois da Isabel da Áustria, o Baldassare Castiglione, que é uma figura importantíssima até para a cultura portuguesa, não é? E aí talvez haja algum aspecto de verdade, e as lendas têm sempre algum pequeno, onde há fumo, há fogo, têm sempre algum pormenor que pode ser verdadeiro. Ligar esta peça ao Baldassare Castiglione talvez nos permitisse ligá-la, por exemplo, a uma figura da cultura portuguesa, em cujas mãos facilmente veríamos um objeto destes, como é o Bispo Dom Miguel da Silva, a quem o Baldassare Castiglione dedica o Cortegiano, portanto, a sua obra principal, não é?
O Dom Miguel da Silva foi bispo de Viseu e foi cardeal e viveu grande parte da sua vida em Roma, onde, aliás, se compravam peças destas com muita frequência. O início é completamente absurdo, evidentemente. A reta final deste texto, sim, aí já pode dizer alguma coisa de verdade, e não me surpreenderia, como não me surpreende ver uma peça destas nas mãos de um bispo de Évora, também não seria surpreendente vê-lo nas mãos do Dom Miguel da Silva, que era, de facto, um personagem, viveu como um príncipe da Renascença em Roma toda a sua vida e, portanto... É credível. É credível, essa parte, sim, tem alguma... Mas esta peça chega até nós pelas mãos de uma pessoa que não tem, evidentemente, a notoriedade de Dom Miguel da Silva, mas que foi um colecionador respeitabilíssimo. Esta peça pertence ao Dom Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas, que foi bispo de Beja, arcebispo de Évora, figura importante no seu tempo, foi confessor do príncipe Dom José, e recebeu as maiores honrarias no seu tempo. Portanto, foi uma figura proeminente do ponto de vista político até, e não só religioso. E reuniu uma coleção a todos os títulos notável. É certo que é uma coleção, sobretudo, livros, pintura, numismática. Era uma notabilíssima coleção de numismática, mas que tem alguns exemplares raros, algumas peças absolutamente extraordinárias, como é o caso desta, mas não se sabe como é que ela chega às mãos do Dom Frei Manuel do Cenáculo. Então, a partir de que momento exato é que começa a haver documentos verdadeiros, sérios, sobre a presença desta peça em Portugal? Só em 1814. Século XIX. Só no século XIX, a quando do inventário dos bens por morte de Dom Frei Manuel do Cenáculo. Mas é evidente que ele adquiriu antes e pode muito bem tê-la adquirido no final do século XVIII. Aliás, o Dom Frei Manuel do Cenáculo viaja até Roma, creio que por volta de 1750, e há muito outro histórico de aquisições deste tipo, que em Roma se comercializavam peças deste tipo no século XVIII, e pode ter sido essa a forma como ela veio parar a Portugal. É como se esta peça, Ana Paula, resistisse em todas as frentes. Não é assinada, não há nenhuma documentação da sua produção, não há nenhuma documentação sobre o seu percurso, nem sequer há documentação de que ela esteve em posse de Dom Frei Cenáculo Vilas Boas. A verdade é que foi encontrada no seu espólio depois da sua morte. É como se, de alguma forma, a peça quisesse manter-se, olha, numa penumbra que tem a ver com esta luz. Numa aura de mistério. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.